Itatiaia Internacional. União Europeia convoca reunião de emergência para hoje, após anúncio de tarifas pelos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre os países que enviaram tropas à Groenlândia para a realização de exercícios militares. A medida foi tomada após Trump ameaçar anexar a ilha. Na reunião, os embaixadores dos 27 países da União Europeia irão buscar alternativas para enfrentar a promessa de tarifas que podem ser crescentes a esses países que são aliados históricos dos Estados Unidos. O anúncio de Trump é que a pressão aos países europeus será mantida até que os Estados Unidos possam comprar a Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca. Já começou em Portugal a votação para eleger o novo presidente do país, com um recorde de 11 candidatos na disputa mais fragmentada desde a redemocratização de Portugal em 1974. As eleições presidenciais em Portugal, marcadas para este domingo, são apontadas como uma das mais imprevisíveis das últimas décadas no país. O cenário eleitoral foge do padrão histórico português, tradicionalmente dominado por dois grandes blocos, e abre espaço para incertezas, polarização e até a possibilidade inédita de um segundo turno. Segundo o consultor internacional e professor de Relações Internacionais Wilson Mendonça, o ineditismo começa pelo número de candidaturas e pela fragmentação do eleitorado. É uma situação muito atípica, né? Há muitos anos que a gente nem imagina a possibilidade de ter um segundo turno na eleição em Portugal. O ineditismo também está relacionado ao número de candidatos. A gente tem pelo menos 11 candidatos em posições completamente diferentes, com plataformas muito distintas, o que também leva a crer que a possibilidade desse segundo turno é praticamente certa. E a outra parte, para fechar esse ineditismo, é os dois candidatos favoritos são candidatos de praticamente posições mais extremas. Então a gente tem uma posição da esquerda e uma posição da extrema-direita, pelo menos nas últimas estatísticas, correndo à frente. O eleitorado, mesmo não sendo obrigatório o voto nesse fim de semana, já deixa claro que tem pelo menos um percentual acima de 90% de participação. Toda essa condição e também levando-se em conta que há pautas demandadas pela população que são muito distintas, né, tanto que atendem à esquerda quanto à extrema-direita, por que não dizer a centro-esquerda também. E isso tudo deixa o jogo muito aberto. A ascensão do partido de extrema-direita Chega, que ganhou força nos últimos anos, também é reflexo de um movimento global observado em outros países da Europa e nas Américas. Esse crescimento rompe a tradicional polarização entre socialistas e social-democratas e traz para o centro do debate temas sensíveis, como a imigração, o custo de vida e a segurança pública. A imigração, aliás, aparece como uma das principais bandeiras da campanha e tende a influenciar diretamente o voto. Wilson explica que grupos imigrantes, que hoje representam uma parcela relevante do eleitorado, se colocam majoritariamente contra discursos considerados xenófobos, enquanto parte da população local associa a imigração a problemas sociais e econômicos, aprofundando a divisão. Eu diria que ela vai ter um peso tanto na pauta, na discussão, em relação aos próprios debates que já têm ocorrido, mas mais ainda no próprio eleitorado, né? Porque, convenhamos, grande parte da imigração que vai votar, ela obviamente vai votar no partido da esquerda, porque ela é completamente contrária às posições da direita e que claramente tem, de maneira também, que o que faz um pouco condizente com o tom dessa extrema-direita, sido extremamente xenófoba, né? Algumas menções, aqui nós não somos Bangladesh, né? E grande parte da mão de obra de Portugal é composta pela população imigrante de Bangladesh, como de outras populações também que estão se sentindo pouquíssimo representadas. Então isso para eles é uma ameaça. Logo, eles vão obviamente votar contra. Da mesma maneira que outros grupos que se sentem ameaçados, usando alguns argumentos em relação à questão de aumento de violência ou o próprio desemprego, informalidade, vai se migrar para a direita. Então a gente está vendo aí um extremismo considerável, mas que ele é representativo em relação ao que está acontecendo agora, não apenas em Portugal, mas eu diria principalmente na Europa. Nesse contexto, o eleitorado brasileiro em Portugal ganha um peso inédito, que tende a se posicionar contra a extrema-direita, o que pode ser decisivo, principalmente em um eventual segundo turno. Repórter Bruno Favarini.